Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje a gente vai dar continuidade aí na nossa série de aulas, né? Que a gente tá falando muito sobre a questão das noções primitivas. Hoje a gente vai falar sobre os pontos colineares, que são coisas básicas aí do estudo da geometria plana. Você que estuda, se é do quinto, sexto ano, é muito bom você saber pelo menos o básico. Aqui é o básico mesmo, né? Então, olha só, o que vem a ser os pontos colineares? O que são pontos colineares? Na verdade, quando a gente fala sobre pontos colineares, a gente tem que entender que a gente está falando sobre coline. Isso nos remete ao que? Linha, né? Nos remete à linha. Eu dei um exemplo aqui, né? Eu trouxe aqui a reta como exemplo, porque a reta ela basicamente está em tudo. Veja que aqui nessa reta, como nós aprendemos, essa reta que não tem começo e não tem fim, ela possui infinitos pontos. Lembra que eu falei isso aí? A gente tem uma reta aqui R, né? Aonde ela possui infinitos pontos. Ainda que a gente não consiga perceber, mas aqui nela existem muitos e muitos pontos que a gente não consegue perceber, tá? Eu trouxe até um exemplo aqui, ó, da mesma reta R, tá vendo? Que não tem começo, não tem fim, e eu trouxe alguns pontos. Eu destaquei alguns pontos. Ponto M, ponto N, ponto P, ponto O, ponto F, ponto A. Repare que essas retas aqui, eu só ampliei ela, né? Vamos considerar assim, eu só ampliei ela, né? Como se eu desse um zoom nela aqui, né? Eu dei um zoom, aí a gente tá vendo esses pontos aqui. Veja que essas retas aqui, elas têm o que? Vários pontos, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 pontos que eu posso visualizar, fora os pontos que a gente não consegue visualizar, tá? Então, repare o seguinte, quando numa reta eu tenho 3 ou mais pontos, eu digo que eu tenho pontos colineares. Por quê? Pontos colineares são 3 ou mais pontos que pertencem à mesma reta. Repare que aqui, ó, repare que o ponto M, o ponto N, o ponto P, o ponto O, o ponto F e o ponto A, tá? Eles são ditos pontos colineares. Por quê? Porque eles pertencem à mesma reta, tá? Repare que eu até coloquei aqui, ó, M, N, P, O, F, A. São pontos colineares, porque eles estão contidos ali, eles pertencem à mesma reta. Diferente aqui, que eu trouxe até como exemplo também básico, desse quadrado. Repare que esse quadrado aqui, ele tem aqui, né, aqui nos vértices, ele tem o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Lembra quando eu falei que esse ponto A e esse ponto B são segmentos de reta? E de fato, ó, eu trouxe até aqui do lado, ó, esse ponto A e ponto B são segmentos de reta, né? Onde ele tem um começo e tem um fim, né? É a mesma coisa isso aqui, ó, o ponto C e o ponto D são segmentos de reta. Eu trouxe aqui como exemplo, ó, ponto C, ponto D, trouxe a representação dele. Repare que os pontos A, B, C, D, eles não pertencem à mesma reta. Por quê? Porque o ponto A pertence a essa reta aqui, correto? Que está até aqui, ó. O ponto C, ele pertence a essa reta aqui, ó. A reta de baixo, ó. Tá vendo? Pertence a essa reta de baixo. O ponto A e o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, eles são paralelos, né? Eles não pertencem à mesma reta. Esses pontos aqui não. Então, nós podemos dizer aqui que o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, eles não são colineares. Por quê, Adriano? Porque eles não pertencem à mesma reta. Beleza? Entenderam isso aqui? Para eles serem pontos colineares, eles têm que automaticamente pertencer à mesma reta. Como está acontecendo aqui, ó. Olha aqui. M, N, O, P, M, N, P, O, F, A. Eles pertencem à mesma reta, então eles são ditos pontos colineares. Como o ponto aqui A, B, né, C, D,
eles não pertencem à mesma reta, então podemos deduzir que o ponto A, B, C, D, eles não são pontos colineares, tá? Eles são ditos pontos não colineares. Pegaram? Então esse aqui é um resumo básico, tá? De pontos colineares. Nos próximos vídeos aí, a gente vai estar falando sobre mais coisas relevantes dentro da geometria, beleza? Até os próximos vídeos e forte abraço. Fui!